saber que salva. E nem é o saber que nos dá o direito de começar a viver a vida abundante. Porque senão, todo mundo queria ser crente. Aceitava Jesus, passava a viver uma vida transbordante de plenitude. Não é? Mas não acontece isso. Pelo contrário, você já percebeu que a gente aceita Jesus, se batiza, parece que entra numa guerra? Parece que se levanta tudo contra nós? Porque a partir daquele momento, você começou a passar a ter direito de uma herança. Nós somos co-herdeiro de Deus em Cristo. Então, aí o que vai acontecer? O inimigo vai querer impedir com que nós usufruemos desta herança. Vai ter uma luta. E não adianta só querer guerrear. Existe um lugar para nós estarmos, para não precisar guerrear. E esse lugar é o lugar da obediência. Precisamos estar no lugar da obediência. Obediência a quê? A palavra de Deus. Em João 10, Jesus está falando sobre as ovelhas, né? Em João 10, 10. Mas pode colocar aqui João 10 a partir do 1 e vai subindo para os irmãos e vendo sobre o que eu estou falando, né? João 10, 10, parte B desse versículo, está dizendo assim: eu vim, senão para que tenha vida e vida em plenitude. Quem disse isso foi Jesus. Nesse capítulo ele está falando que ele é o pastor das ovelhas. E ele entra pela porta. Ele chama as ovelhas e elas ouvem a sua voz. Mas aí ele fala, mas existe um que vem e olha pelo muro para ver, esse é ladrão. Então aqui ele está chamando o nosso inimigo de ladrão. Ele fala nesse mesmo versículo, parte A, João 10, 10, parte A. Mas o ladrão vem, senão para roubar. Né? O ladrão não vem, senão para roubar, matar. E tem umas que falam, e destruir, e chama ele de assaltante no lugar, né? Mas o ladrão é assaltante, né? Tem várias traduções, mas essa que eu estou lendo, ele vem para matar, roubar e destruir, que vai para o mesmo lugar. Só muda as palavras, mas o significado é o mesmo. Então, o que nós precisamos observar? Nós reconhecemos, nós fomos alcançados pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi lá, nos buscou, nos trouxe para o reino do amor de Jesus. E onde ele derramou todo o sangue para o perdão do nosso pecado. Mas se nós não se arrepender e não confessar os nossos pecados, esse sangue torna-se inválido para nós. Não porque ele não tem valor, ele tem, e ele vai ser cobrado. Mas eu não vou usar. Como, por exemplo, alguém deixa uma herança para nós, nosso avô, nosso tio, alguém deixa uma herança. Você tem direito, tem lá o seu nome. Mas se você não reivindicar, se você não for na justiça com um documento provando que você é aquela pessoa, dono daquela herança, você não recebe a herança. A herança foi deixada para você, mas você não usufrui dela. Ela fica lá. E se existe algo que o inimigo da nossa alma sabe, é sobre as leis no espírito, no mundo espiritual. Ele conhece muito bem as leis. E é por isso que ele observa atentamente aonde ele pode roubar alguma coisa.
aonde ele pode tocar e tirar aquilo que nós temos por direito. Glória a Jesus. Se Jesus está nominando o nosso inimigo como ladrão, é porque nós corremos o risco de ser roubado alguma coisa. Porque não adianta nós falar assim, não, o inimigo não é meu inimigo, ele é inimigo. Ele é, não nosso. Ele é inimigo de Deus. E para tocar em Deus, coisa que ele não consegue, é impossível para ele, ele toca nos filhos. Quer tocar em mim, toca nos meus filhos. Não precisa tocar em mim. Se tocar nos meus filhos, nós que somos pais, sabemos disso. E assim foi com os nossos pais. Quer tocar neles, tocasse em nós. Não é verdade? Então, o que ele vai fazer? Como que ele vai conseguir? Ele não faz nada na nossa vida. Nós precisamos desmistificar algo também. O inimigo, ele é ladrão, ok? O ladrão, ele só rouba se tiver oportunidade, não é? Senão não tem como ele roubar. Tem um ladrão ali para assaltar, quem vai passar? Se você não passar por ali, você não vai ser roubado. Certo? Se você fecha as janelas da sua casa, coloca câmera, grade, tudo bem fechado, o ladrão ele pode olhar, mas não vai conseguir entrar para roubar. Então ele não está interessado em bens, em coisas físicas. Ele sabe que isso é passageiro. Ele está interessado naquilo que é geracional e é eterno. Então ele vai tocar, não é nas coisas, é em nós. E o que a Bíblia mais nos ensina é ouvir a voz de Deus. Só ouve a voz de Deus quem fala com Deus, quem tem tempo com Deus. Como que o inimigo vai fazer, diaconisa? Como que o inimigo vai conseguir tocar em nós? Ele não vai vir de chifre e tridente, gente. Não. Ele é inteligente para isso. Se vê uma coisa feia vir na nossa direção, nós vamos fugir. Se nós temos certeza que aquilo vai nos matar, nós não vamos tomar. Ok? Então ele vai mexer nos nossos 5 sentidos. Quais são os nossos 5 sentidos? Visão, audição, olfato, paladar, toque. É essa a arma do inimigo nesse tempo. Eu tenho um seminário de libertação que dura 8 horas. Eu não vou fazer ele, fica tranquilo. Mas o Senhor falou para mim sobre essa tarde, esse tempo. Eu passei a semana anotando, escrevendo, estudando sobre. Porque o Senhor falou assim, o inimigo é o mesmo. Mas ele muda as estratégias de acordo com a geração. Mas é o mesmo inimigo e o fim é o mesmo. Só que ele não pode fazer comigo como fez com Eva. Eu já sei a história de Eva. Não é? Mas mesmo assim a gente vacila. A gente esquece. E dá o nosso ouvido. Empresta, né? A gente não dá, a gente empresta o nosso ouvido. Então o inimigo nesse tempo, ele está contaminando o quê? A carne. Porque ele sabe que se nós tivermos a carne contaminada, nós não podemos se chamar templo do Espírito Santo. E o Senhor falava assim para mim, presta atenção nas pestes que eu tenho enviado para a terra. Você vai ver que vem através do tato, vem através do paladar, vem através do olfato, vem através do corpo. Não vem através de coisas. Você pode desinfectar sua casa todinha. Mas se você for em algum lugar e trouxer a barra da sua roupa suja,
de algo que cheira mal. Você vai estar dentro da sua casa, você vai sentir o cheiro ruim e não vai saber onde que está. Você vai olhar, procurar, até a hora que você for tomar banho. Quando você tirar a roupa, você vai falar assim, nossa, onde que eu encostei? Não acontece, acontece muito isso com sapato, né, gente? Sapato acontece muito. Às vezes a gente anda, pisa por aí, a gente não sabe onde pisou, isso acontece, né? Mas normal. Então o inimigo, nesse tempo, ele tem procurado contaminar, trazer os pecados da carne. Eu quero ler duas palavras. A primeira que eu quero ler está em Gálatas 5. Gálatas 5. Eu quero falar sobre o que está escrito, amém? Foram chamados para a liberdade, todavia, não useis da liberdade para desculpa, para vos fraquear a carne. Antes, sede servos um dos outros, mediante o amor. Pois toda a lei se resume num mandamento, a saber, amarás a Deus. Não, aqui, ó. Mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se moldeis e devorais uns aos outros. Cuidado para que não vos destrua mutualmente. Vamos continuar. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito. E de forma alguma, satisfazei a vontade da carne. Portanto, a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Vou dar uma aspa aqui para falar sobre esse versículo. Eles opõem um ao outro, ok? O Espírito e a carne. E de forma alguma conseguis fazer o que quereis. Se você estiver na carne, você não está fazendo o que o Espírito quer. Se você estiver no Espírito, você não vai estar fazendo o que sua carne quer. É isso que esse versículo diz. Você não vai conseguir fazer aquilo que te dá prazer e causa pecado na carne se você estiver no Espírito. Mas se você não estiver no Espírito, a sua carne vai militar contra o Espírito, o seu Espírito. E o seu espírito não estando no Espírito de Deus, você vai fazer a vontade da sua carne. É isso que ele quer dizer. Ora, as obras da carne são manifestas. Então, se você não estiver no Espírito e estiver na carne, aqui fala o que acontece. O que acontece? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então não basta só aceitar Jesus, ok? Precisamos andar no Espírito. Andar no Espírito não é religiosidade. É se afastar do pecado. Andar no Espírito não é a minha aparência. É a vida que eu levo com Cristo. Lá em Romanos, capítulo 1, a partir do 22... confirma isso, dizendo assim: e proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso
e trocaram a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas conforme semelhança do ser humano mortal. Bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas a impureza. Quem entregou? Deus. A impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação do seu próprio corpo entre si. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos, seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por essa razão, Deus os entregou. Quem entregou? Deus. As paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outra contrária à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sexual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmo o castigo que a sua perversão requereu. Recebeu em si mesmo o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezas o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão emparturrados de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte para todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os que continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. É forte, né? Fala assim, amém. Não é uma palavra para a gente dar glória, mas é uma palavra para nos alertar para onde nós temos a tendência para a nossa carne levar. Isso aqui não é uma acusação. Quem sou eu? Eu passei pelo raio-x a semana toda para estar aqui. Meu corpo treme, meu organismo reage, mas eu sinto a presença do Espírito. Essa palavra não é para acusar, mas é para nos confrontar, porque chegou o tempo de não termos mais tempo para andar sobre a nossa própria vontade. Ninguém quer pregar sobre isso, porque isso não enche igreja. Essas pregações não enchem igreja. Mas aqui, graças a Deus, e outras ainda existem, que querem ter uma igreja que representa o corpo de Jesus. Jesus é o cabeça da igreja.
E nós não podemos estar ligados, nós não podemos ser membro do corpo de um Deus justo e santo. O corpo impuro. Não tem como a cabeça ser santa e o corpo impuro. E nessa geração que nós estamos, isso é muito fácil alcançar, né? Eu quero falar um pouco sobre algo que é um pouco um contexto assim bem... Não vou a fundo, mas é algo que está tão ativo na vida social, dentro das famílias, escancarado. Pornografia. Existe a pornografia daquela que a pessoa faz escondido, porque tem a verdadeira consciência de que aquilo é mal. E tem aquela que é ilícita e que está ao público. Você está assistindo um filme, se você não paga aquele canal que não entra na propaganda, entra uma propaganda assim, né? Raramente nós vemos hoje comerciais de uma família margarina. Antigamente, quando entrava o comercial das televisão, passava aquelas famílias bonitas sentadas na mesa, passando manteiga no pão, todo mundo rindo, conversando. E aí eu lembro que eu era pequena e eu pensava assim, eu queria uma família dessa, mas minha mãe fica só brigando comigo, me bateu. Eu queria uma mãe que nem aquela que eu via ali na televisão. Era isso que incentivava. Hoje não dá para você assistir o mesmo que você e seu marido assistem juntamente com seus filhos. Porque você não sabe o que vai aparecer. Por quê? Porque o inimigo, ele sabe que a nossa visão, a nossa audição, o nosso tato são o sensor do nosso corpo. O sensor o centro das nossas emoções, ela vem através daquilo que a gente vê, ouve, sente o cheiro, olfato e toca. Então o inimigo, ele vai fazer com que você perca tempo vendo aquilo que vai te contaminar. Não perca tempo instruindo e fortalecendo o seu espírito. Se você tem insônia, só lê a palavra. Você dorme rapidinho. Você abre a Bíblia para ler, você começa a ter sono para dormir. É o remédio maravilhoso para dormir. Quem tem problema de sono é ler a palavra. Se não vai com vontade, vai com um remédio, um SOS, cápsula de SOS, eu dou para você hoje. Tem insônia? Começa a ler, escolhe 2, 3 capítulos para você ler antes de dormir. Você vai ver, você não vai conseguir ler o primeiro capítulo inteiro. Eu não vou falar sobre o significado de roubo, porque todos aqui sabem. Amém? Mas o matar e destruir, ele vai além do chegar numa pessoa e pá, matar. E um assassinato. O matar, ele vem de vários ângulos. Primeiro, se for espiritual, ele vai vir contaminar sensorialmente, o que vai levar para o centro das tuas emoções a imunidade espiritual. Hoje você vê uma novelinha, vou começar assim do leve, uma novela. Aí você vai lá ver uma novela, agora não tem mais novela, acho, não sei. Tem séries, né? Hoje tem as séries. Aí você vai lá ver as séries, aí a gente começa, é igual as novelas? Aí você vai lá ver as séries, aí você vê assim, o marido da fulana, né? Aquele homem maravilhoso lá da série, que ninguém vai pôr homem ruim na série. Vai pôr o homem do sonho de toda mulher. Aquele que abre a porta do carro, pega ela no colo, se doer o pé, ele não deixa ela pôr o pé no chão, pega logo no colo, né?
lava a louça enquanto ela está fazendo a janta. É esse tipo de marido que vai por lá. Está errado de lá? Não. Não está errado. Mas o nosso marido, para quem tem, e para quem vai ter, viu? A solteira aí já vai aprendendo como é que vai ser. Não é aquele ator. Ele tem uma vida normal, né? O ator fica o dia todo decorando o texto. Nosso marido fica o dia todo trabalhando. Ele não quer abrir a porta do carro para nós. Ele quer que nós abra a porta da casa para ele entrar. Então aí já está ao contrário do que você viu. Então já vai mexer com suas emoções. Você vai ficar com raiva do seu marido? Não. Mas no mínimo você vai desejar que seu marido fosse daquele jeito. Por que é janela? Porque janela só abre por dentro. Ninguém vai abrir a janela da sua casa. Isso que eu estou falando não é ninguém que vai abrir para você. É você que vai abrir. Você vai dar vazão para aquilo que você vê, para aquilo que você ouve, para aquilo que você toca e para aquilo que você sente o paladar. Quando o Senhor fala, né, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós temos que viver cuidando do templo. Depois a pornografia, ela é cientificamente provada. Eu tenho todo o estudo, mas não vou falar porque não tenho tempo para isso. Mas vocês podem ir, não precisa ser psicóloga, né? Eu sou psicóloga eclesiástica, mas não precisa ir lá para poder, não precisa ter a apostila do curso, não. Você pode ir lá no Google mesmo e, sabe, qual o mal que a pornografia causa na mente do homem. Põe lá e você vai ver. Cientificamente tem muita consequência. Ela altera neurologicamente todo o sistema de uma pessoa. Eu não vou falar do homem, porque tem muita mulher. Olha, o que eu tenho aconselhado de mulher que é viciada em pornografia, não é uma coisa específica só para homem, para mulher também. Porque o vício, o pecado, não tem sexo. Não tem sexo. O vício, o pecado, é pecado. Pecado foi pecado, é pecado, vai continuar sendo pecado até Jesus voltar. Amém? Então, olha, ela causa uma dependência tão grande que nada mais passa a ativar o seu prazer do que ela. Você deixa de querer ser você mesmo, sentir, tocar. Acaba com o relacionamento. Acaba com a saúde. Os homens têm problema de ereção quando fica viciado na pornografia, porque as mulheres deles não são artistas, do mesmo jeito que os homens não são os atores. E isso traz contaminação para o relacionamento. Eu estou falando da dependência. Mas é pecado só ir lá uma vez. Sabe por quê? Nós sabemos que a droga vai fazer mal para nós. Nós sabemos que se for lá cheirar cocaína, se nós formos lá fumar um baseado, vai fazer mal. Nós não vamos. A pornografia é a mesma coisa. Se nós sabemos que vai fazer mal, qual o nosso dever? Não fazer. Então, mas o que eu faço se eu já estou? Procura ajuda. Do mesmo jeito que um viciado de droga, do mesmo jeito que um viciado de cocaína, de qualquer coisa que passa do limite, você não consegue deixar, você já está escravizado. Até café. Eu não vivia sem café, gente. Eu tive que entregar 40 dias sem café para o Senhor, porque eu falei, se eu chegar num lugar e não tiver uma máquina de café, eu não ficava.
Falava, eu vou ficar aqui 2, 3, 4 horas sem tomar um café? Não, vou embora. E não ficava mesmo. Eu tenho uma amiga que comprou uma máquina de café para não ficar na casa dela. Gente, isso é pecado também. Isso também é pecado. Tem gente que, se não tiver Coca-Cola... não, sem Coca-Cola? Lá estava tão bom, estava tudo bom, mas não tinha Coca-Cola. Não. Isso é dependência. É pecado? Não. Mas é uma janela, é uma porta, é uma facilidade para entrar por ali e começar a ver problema em coisas maiores. Ok? Em 1 Coríntios 6, 13 e 16 diz assim: o alimento são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Gente, tem muitos versículos. Eu não estou falando do que eu acho. Eu não estou falando do que eu estudei, nem do que eu vejo. Eu estou falando do que Deus alerta. E nós vemos com os nossos olhos de ver que isso está acontecendo. Está acontecendo dentro da nossa casa. Pode não ter lá um viciado em pornografia, mas está todos na casa exposto a ver aquilo que vai distorcer a educação. Por isso os pais têm que ter atenção naquilo que os filhos veem e assistem. Porque não adianta nós não ensinarmos, não deixá-los fazer e entregar um telefone na mão deles e liberar e falar, pode assistir o que você quiser e ver o que você quiser. Ou então não fala, mas deixa liberto, para estar livre, você é livre. Você não tem tempo para examinar, não tem tempo para ver. Precisa ter controle, porque esse mundo não vai melhorar. Não vai melhorar. Vai de mal a pior. Se é tudo aquilo que você não consegue de si mesmo, se você tem algo que te prende, você precisa de libertação. A palavra é para o incrédulo? Não, é para os filhos. É para os filhos de Deus. Crente, eu não faço libertação em quem não é crente. Quem não é crente tem que aceitar Jesus. Tem que ser salvo primeiro. Depois que está salvo, aí vai sendo liberto das coisas que fazia antes. Que não consegue deixar. Tem aquelas coisas que nós deixamos, né? A gente consegue. Mas tem coisas que mesmo que a gente não gosta, não queira, a gente percebe que aquilo está na nossa vida. E o inimigo, ele tem trabalhado na mente. Ele tem investido muito na mente. Mas por onde que ele entra? Porque ele não vai direto na mente. Ele não vai direto na mente. O inimigo, ele não tem poder de ler os seus pensamentos. Sabia? Ele te atormenta, ele te tenta para você falar. Porque se você não falar, ele não sabe. Então ele te traz angústia, ele te traz, sabe, pessoas para te deixar impaciente, para você ficar irritada, para você agir mal, para dar uma entrada para ele. Roubar a sua herança. Qual é a sua herança? Vida plena. Vida em abundância. Jesus morreu para isso. Para sermos felizes e curados. Glória a Jesus. Jesus morreu para o sangue dele nos libertar de todo mal. Ele levou sobre ele todo o castigo que era para vir sobre mim e você. Na cruz do Calvário. Ele levou. Ai, mas então por que eu sinto? Janelas. Não tem outra explicação. É janelas. O inimigo não entra na sua vida se você não deixar. Ele é ladrão.
ele vai procurar um jeito de entrar. Ele vai até tentar arrombar a porta. Mas se a sua porta estiver segura, ele não vai entrar. Então, que isso, irmão? Raio-X, faça um raio-X. Sabe aquela máquina grande assim? A gente entra lá, porque nós temos uma dor, nós temos um sofrimento e não sabemos se dói na frente ou atrás, mas responde aqui. Não sei se vocês já sentiram isso. Ai, tá doendo aqui, mas parece que tem hora que é aqui, e responde aqui. A gente vai no médico, o que que ele faz? Um raio-X. Para ver lá dentro de onde está vindo aquele mal. Meu neto, ele tem 16 anos. A mãe dele deu o telefone para ele, ele tinha 12. Então, ele nunca foi exposto a nenhum tipo de coisa desse jeito. Ela estava grávida de 5 meses, tomando remédio. E ela foi em uma oração e Deus se usou de uma irmã e falou: você está grávida de Isaac. Ela foi fazer o exame e estava grávida. Já é de 4 meses. E ela emagrecia, ela estava feliz que ela estava emagrecendo. E ela estava grávida. Tem mulher que emagrece para depois engordar, né? Então ela sempre teve aquele cuidado, porque ela sempre teve certeza que Deus deu aquele filho para ela, mesmo ela não querendo. Que ela tomava anticoncepcional, então porque ela não queria engravidar, né? Quem toma anticoncepcional não está preparado para engravidar naquele tempo. Então, para Deus, não tem nada que impede quando Ele quer mandar, amém? Eu já vi mulheres que aconteceu com ela. Sem útero ela gerou. Para Deus não é impossível. Ainda está sem útero, ainda está além de Sara. Porque Sara só não tinha idade. Então, ele sempre teve assim, eles são crentes, né? São mesmo crente e ele estudava muito música, tanto que ele tem 16 anos, já toca na Orquestra de Lyon, é um músico mesmo, já formado, viaja, sabe? E dá aula de música na igreja Congregação. E ele é muito crente. Então, ele sofria muito na escola. Sempre sofreu, porque crente sofre. Se você é crente, você sofre. E de repente ele começou a mudar o comportamento e ficar triste, angustiado, achava que não valia a pena, aquela coisa estranha como nunca teve. E a Érica ficou muito preocupada, né? E falou comigo, nós oramos e ele continuava. E aí ela procurou um psicólogo para ele. Né? E é claro que ele não sabe disso, que eu vou falar agora, só ela sabe, porque foi o psicólogo que falou. Que ele tinha sido exposto a uma pornografia. Não sabe aonde, pode ser na escola, pode ser com um amigo, mas ele foi exposto à pornografia. E como ele era puro, aquilo não precisou de viciar, só contaminou. Ele viu, não sabemos quanto tempo, né? Mas ele viu e o contaminou. Ele já achava que não... Porque a primeira coisa que o inimigo faz é assim: já pecou, meu filho, desiste. Ei, você pecou. Tem mais jeito para você. Você não, agora não tem mais, não vai para o céu, já errou, agora você vai ficar doente, agora você vai... Sabe, começa a lançar sobre a pessoa tudo aquilo que Jesus já ganhou na cruz do Calvário para nós. Então, depois ela ficou sabendo disso, aí tratou um psicólogo cristão, desmistificou aquilo dentro dele, porque família não trata família, né? Nós sabemos disso, então era outro psicólogo. Por que eu estou falando isso? Porque eu não quero falar assim, ai, você é culpada porque o seu filho viu. Não.
Isso aqui é uma chamada de atenção para ver o que o seu filho está vendo. E falando que o que você está vendo, o que você está assistindo, o que você está lendo, porque agora não é só vídeos, são filmes, são livros, porque eles querem alcançar você ler, você ver, você ouvir áudios com sons pornográficos que contaminam e fazem a pessoa imaginar o que está acontecendo do outro lado, trabalha com a imaginação da pessoa. E os relacionamentos só vai esfriando. O homem já não tem mais paciência com a mulher já não tem mais paciência com o homem. Eu não estou falando que quem age mal, trata mal a esposa, está viciado em pornografia. Não é isso que eu estou falando, ok? Eu estou falando uma das coisas que está muito em evidência, está no mundo, nas mídias. Você vai, qualquer lugar, você vê. Antes os rapazes tinham que comprar revista e esconder da mãe. Era a revista, tinha que comprar, tinha que ter dinheiro, tinha que ter muita dificuldade. Agora não precisa mais ter dinheiro. Não precisa mais gastar, né? E os homens casados também, muitos homens casados, muitas mulheres casadas, têm entregado um bom relacionamento conjugal para imaginações, para coisas descartáveis. E depois o que acontece? O inimigo vem na mente e começa a te acusar. Mas hoje, nessa tarde, sonda você, sonda o seu coração, sonda o que impede você de ter uma vida abundante. O que te impede? Não é Deus que não quer te abençoar. Não é Deus. Deus quer te abençoar. E não é o inimigo. Não dê poder para o inimigo, que ele não tem. Mas não subestime. Mas você também não pode falar, o inimigo faz isso, o inimigo faz aquilo. Exalta o nome do inimigo. Não. Você é mais poderoso do que o inimigo, porque é maior o que está em você. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Amém? Então essa palavra, ela não fala só de sexualidade. Ela fala de mentira. Os mentirosos. E sabe que os mentirosos, está lá em Apocalipse 21, eles estão do lado dos feiticeiros. Eles não herdarão o reino de Deus. E a palavra de Deus não mente. Sabia? Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E eu vou falar, mentira não é aquela grande, não. É qualquer mentira. Mentira é mentira. Se não é verdade, é mentira. Não existe assim, não, mais ou menos. Não existe mais ou menos. É sim, sim, não, não. Desculpa, é mentira. Você falou que não tem e tem, é mentira. Gente, mentira é mentira. Irmã, tem certeza? Absoluta. Vou dar um exemplo básico. Básico. Minha mãe fazia bolo, tinha 5 filhos. Aí ela fazia bolo, ela dava um pedaço para cada um. Nós comíamos um pedaço, queria comer outro, claro. E a gente queria, ela dava. Aí depois eu achava que era muito, porque antigamente as mães educavam os filhos, deixavam a gente comer com o tanto que queria, não, né? Hoje a gente dá para eles ficar, deixar em paz a gente. Mas não era assim, não. No meu tempo não era assim, não. Hoje a gente fala, deixa eu comer. As crianças até passam mal de comer, tanto que não me perturba, não é? Aí, ai mãe, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Não tem. Mentiu. Claro que tinha. Não tem, acabou, acabou. Aí nós esperávamos ela sair, ia para algum lugar, a gente ia lá na forma de bolo, eu pegava a faca, roubava. Roubo é roubo, ok? Pegava lá a faca, o bolo estava assim, aí eu não cortava em quadrado, porque eu não era besta. Eu cortava de compridinho assim.
no tamanho que estava ali, pegava aquela, tirava assim, até via quanto cisco tinha, que era para deixar o tanto certinho ali, para ela não descobrir que eu tinha pegado, roubado o bolo. Mas ela descobria. Eu não sei se ela media aquilo, eu não sei o que ela fazia. Eu só sei que ela ia chegando, pegava fogo e falava assim: quem pegou bolo? Eu era mais velha, eu apanhava sempre. Então, parece que não é nada, mas isso afasta a verdade do Espírito Santo na sua vida. Afasta. Porque quando o Senhor tratou comigo sobre mentira, eu me achava a dona da verdade. Porque eu criei meus filhos sem mentir, eu tinha até uma frase: se você falar a verdade, não vai apanhar. Desde que você falou a verdade. Mas eu não fazia como nem minha mãe, não. Se ele falasse a verdade, não batia mesmo, não. Minha mãe, a gente falava e ela batia do mesmo jeito. Mas eu não. Aí eu falava: se você falar a verdade, eu não vou te bater. E ele falava e eu não batia mesmo. Porque a gente tem que ter palavra também. Para que os filhos, para que o próximo, para que o outro venha confiar em mim. Porque se você convive com uma pessoa que não fala a verdade, você não vai confiar nela. Então, nós precisamos falar a verdade. Quando o Senhor tratava de verdade comigo, eu não sei. Eu vim para a Suíça e trouxe uma agenda velha, que eu nem sei. Eu não sabia por que ela estava ali no meio das minhas coisas, porque não fazia mais sentido, eu tinha fechado o meu comércio. Mas eu trouxe a agenda com as minhas marcações. E um dia eu estava sentado na minha cozinha, e o Senhor falou assim no meu espírito: você precisa parar de mentir. Eu falei: hã? Para trás de mim, Satanás. Vai embora. Pensei que era o diabo que estava falando comigo, porque eu não achava que eu era mentirosa. E o Espírito Santo falou assim: você profetiza. A boca que profetiza não pode mentir, porque se você mentir, o inimigo vai usar sua boca. Você vai pensar que sou eu e é o diabo que está falando, porque você mente. Então isso quem me disse foi o próprio Senhor, para mim, tá? E eu falei assim: mas eu não minto? Mas Senhor, quando é que eu menti? Por favor, me conta. O Senhor falou: pega a sua agenda. Fui lá buscar minha agendinha velha, que estava lá. Quando eu abri ela, o Espírito Santo de Deus falou assim: tá vendo aqui, ó? Essa marcação, aqui, ó, não tem essa marcação aqui, não tá marcado o cliente aqui, né? Eu trabalhava com horário marcado, então eu colocava meia hora. Meia hora. Aí eu falava assim: pois é, né? Aí o Senhor falou: sabe esse dia aqui? Eu não estava escrito o que eu estava fazendo, mas o Espírito Santo sabia. E ele me disse: seu cliente ligou e você atendeu o telefone e disse: não tenho vaga, porque você queria ir tomar café. Você estava cansada e queria ir tomar café. Você mentiu. Mas, aí eu comecei a tremer, porque eu sabia que era verdade. Aí eu vi que era Deus mesmo que estava falando. Não porque ele estava falando do meu passado, mas é porque eu fazia isso. E aí o Senhor falou assim: você colocava uma placa no seu salão às 3 horas da tarde e falava assim: eu fui almoçar. Meu horário de fechar era da 1 às 3. Mas eu fechava, eu trabalhava da 1 às 3 e fechava às 3, porque eu queria ir para orar. Eu queria ir para a igreja. E tinha oração 3 horas. A oração era das 3 às 5. Então eu trocava meu horário de almoço. Olha como que eu era crente. Eu trocava meu horário de almoço para ir orar. Buscar Deus. Abrir a igreja. As irmãs tudo à porta me esperam. Irmã de oração. Cheguei. Fechei meu comércio e vim lá. Crente. O Espírito Santo falou assim: você tinha coragem de me buscar com uma placa de mentira na porta do seu salão. Gente, meu tratamento,
Eu falo assim, gente, eu fui amarrada com camisa de força, jogada dentro de uma casa há 3 anos e meio. Eu falei, mas Senhor, você não tinha ido almoçar. Não queria falar que ia me buscar, não colocasse nada. Falar, retorno, 17 horas. Aí eu, gente, o Espírito Santo é inteligente, né? Eu não pensei nisso. Então não espere que o Espírito de Deus justifique as suas desculpas erradas. Ele não justifica. É pecado. E ele tem como mentiroso. Porque ele me teve. E eu fiquei tão desesperada aquele dia que eu falei assim, Senhor, me trata. Me trata, eu não quero. Eu quero ser verdadeira, eu não quero. Tire isso de mim. E o Senhor, eu falei assim, mas me fala quando é que eu vou passar na prova. Quando eu estiver aprovada. Porque eu tinha medo. E passei pelo teste. Posso falar, porque meu esposo está aqui, ele pode dizer se eu estou mentindo ou não. Ele foi o escolhido de Deus para ficar 3 anos e meio e vendo eu chorar sangue. Comia, dormia, orava, chorava. Comia, dormia, orava, chorava. Saía de sábado para comprar comida para a semana e era tratado. Foi esse. E o Senhor falou assim, você saberá. Você saberá. E aí, passado 3 dias, o Paulo tinha costume de me ligar na hora do meu almoço. E eu sabia que ele ia me ligar, então eu não atendia ninguém nessa hora. Quando as pessoas me ligavam para orar ou qualquer coisa, eu não atendia. E aí, sabe o que acontecia? Aí, naquele dia, eu estava falando com uma pessoa, e era muito importante o que eu estava falando, muito importante mesmo. O Paulo ligou, aparece ali, né? Chamada, caindo. E eu não atendi, claro, né? Tá, é muito importante. Aí, terminei. Quando eu terminei, eu falei, não deu para me atender. Tá bom. Aí, no dia seguinte, aconteceu a mesma coisa. Só que eu falei, ixi, de novo, vou falar para o Paulo que não deu para me atender, ele vai ficar chateado. Aí, eu mandei uma mensagem assim, para ele, rapidinho. Eu não deu para me atender, eu estava no banheiro. Eu estava no telefone. Eu estava no banheiro. Aí eu vi a velha Osiana. Mas é que na hora que eu escrevi, o Espírito Santo falou, ó. Eu falei, não, mais 3 anos não, Jesus, mais 3 anos não. Apaguei, tentei apagar, mas já tinha ido. Aí eu falei, Senhor do céu, e agora, o que eu vou fazer? O Senhor falou, assim que ele chegar pela porta, você vai pedir perdão para ele. E vai falar para ele que você mentiu. Eu falei, ai, Jesus, isso é difícil, hein? O Senhor falou assim, você vai fazer isso. Aí eu falei, meu Deus, que difícil. É muito difícil você chegar a mentir e falar para a pessoa, eu menti. Aí ele chegou, eu estava fazendo janta, ele entrou e eu peguei e falei assim, olha, eu quero te pedir perdão. Aí o que você fez? Aí eu, ai, Jesus, já estava difícil. Aí eu falei, olha, na hora do almoço, ele falou, eu sei, você estava no telefone, né? Aí eu, Jesus, que vergonha. Que vergonha. Olha para você ver como uma mentira engana a gente. Se eu ligar para você e você estiver no telefone, eu não sei que você está com o telefone ocupado? Sabe? Gente, eu não sou burra. Mas quando o inimigo ele quer fazer você errar, ele faz você esquecer que você sabe. Lógico que ele ia saber que eu estava no telefone. E mesmo assim eu menti. Mas Deus permitiu para que eu entendesse. Que está aqui esse versículo. O que a gente quer, o apóstolo Paulo falava que o que eu quero fazer eu não faço. Isso é comigo, é com você, é com qualquer um de nós. Não é nós que queremos. É iscas. O inimigo lança nas oportunidades. E a gente tem que ver se nós vamos aceitar ou não. Ok? E aí depois, Deus foi me consertando e eu descobri, né, que se eu era cativa nas desculpas, se eu dava desculpa e não agia, eu não ia poder libertar ninguém, que faz? Porque um preso não liberta outro preso, né? Então aí eu entendi, aí eu falei, Deus me perdoa, me consertei. E posso falar para vocês, tem anos, mas é muito difícil. Tem hora que você é tentada a dar alguma desculpa. Não por você. Às vezes é para não magoar outra pessoa.
Às vezes é para outra pessoa não ficar triste. Mas é pecado, irmãos. Mas é pecado. Né? Talvez você está sendo oprimido. Você está sofrendo uma depressão. Você precisa saber o que te deprime. O que te deixa angustiado. Porque Deus faz com que você fique sabendo. Pede ao Senhor. Pede ao Senhor. Para você saber o que precisa deixar. É você que sabe o que precisa deixar. Eu não posso falar para você, olha, irmão, então você tem que fazer libertação porque você faz isso, 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 isso. Não posso. É você que tem que saber o que te prende. Eu vou dar 15 minutos. Daqui 5 minutos, tá? Só estou avisando você já ir respirando. Daqui 5 minutos eu vou dar 15 minutos para tomar um café, ir no banheiro e voltar para me dar continuidade sobre o perdão. Tá bom? Então, você precisa saber. Irmã, eu não erro. Você sabe se erra ou não. Você sabe se mente ou não. Você sabe se você dá umas escapadinhas para ver alguma coisa que te dá prazer, que te sacia. Você sabe se você tem inveja. Você sabe se você tem ciúmes. Você sabe se é a mulher que o seu marido precisa. Eu não preciso falar quem é. Cada uma que está aqui sabe. Cada homem que está aqui sabe se é o homem que a sua mulher precisa ter. E falo já de antemão, nenhuma mulher precisa de um homem ruim. Bravo. Rude. Bruto. Porque a palavra de Deus fala que quem encontra uma esposa encontra uma joia. Eu não vejo ninguém jogando joia para debaixo da cama, para debaixo do tapete, pisando em cima. Não vejo. Eu vejo pegando joia, guardando no joalheria, como é que fala? Numa caixinha, com todo cuidado, e nem deixando qualquer pessoa pegar, porque é sua joia. Deus falou de joia, a pastora entende joia. Aí, ó, quem encontra uma esposa encontra uma joia, ok? A sua casa, ela pode ser uma porta-joias. A sua casa, se você quiser, pode ser uma porta-joia. Porque você tem uma joia lá dentro. Se você pega uma caixa qualquer e joga qualquer coisa lá, papel amassado, o que for, vira lixo. Uma lixeira. Mas se você pega uma caixinha qualquer, limpinha, e resolve guardar ouro dentro dela, vira um porta-joia. A mesma caixa. Então a sua casa, ela pode virar uma lixeira, onde joga coisa amassada, coisa suja, coisa ruim, ou um porta-joia, aonde você cuida com muito cuidado do que tem lá dentro. Estou falando de pessoas, não estou falando de objetos. Ok? O tratamento, o que importa para nós são pessoas. Deus não quer saber o carro que você tem, a casa que você tem, quanto você ganha. Deus quer saber nada disso. Deus quer saber se você tem santidade. A palavra de Deus fala assim, ó, sem santidade, Deus, seja santo, porque eu sou santo. E ainda fala assim, sem santidade ninguém verá a Deus. A libertação é aquilo que te afasta, que te liberta daquilo que te afasta de Deus. Libertação não é expulsão de demônio. Não. Eu não subo no altar para falar de libertação e começo a ativar os espíritos que perseguem a sua vida a se manifestar. Eu não faço isso. Sabe por quê? Porque a única coisa que vai acontecer nessa situação é o inimigo impedir você ser liberto.
Porque todos os intercessores, os pastores, nós vamos lá expulsar os demônios que se manifestaram. E você vai ser liberta daquele demônio naquela hora, mas vai sair daqui a mesma pessoa, com a mesma convicção que entrou, e cheio de legalidades na sua vida ou na sua casa. Então, a libertação é algo que te deixa se sentir verdadeiramente livre de espíritos opressores, de espíritos enganadores, de transformação de caráter. É fazer você entender que é você que tem o domínio sobre a sua vida, não é Satanás. É você que manda na sua vida. É você que faz as escolhas. É você que escolhe o que ouve, o que vê, o que toca, o que cheira, o que veste. É você. Quando você se apresentar diante de Deus, Deus vai passar assim, ó, o raio-x e vai olhar. E já antes dele falar, você mesmo, com a claridade da santidade de Deus, vai enxergar tudo que você não se libertou até chegar na presença dele. Isso é libertação. Aquilo que você acha que não consegue deixar, ai, irmã, mas eu não consigo. Então você precisa de ajuda. Por isso que existem pastores, libertadores, conselheiros na igreja, para poder te conduzir a Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Primeira coisa, confessai-vos os pecados uns aos outros para que sejais curados. Então, o pecado adoece. Quando Deus falou assim, quando levaram os amigos desceram aquele homem lá na casa que ele estava, Jesus disse para ele, seja curado. Não, seus pecados são perdoados. Aí o povo endoidou, né? Falou para ele, como? E Jesus falou assim, tá bom. Se vocês querem, eu falo, então seja curado. Então é a mesma coisa. O pecado é que mata, que nos adoece, que nos inflama. É o pecado. Mas então fala para mim o que é pecado. Nós lemos 2 textos. Nós nos dizemos sábios, mas damos lugar para a carne. Então o próprio Deus vai permitir que nós ficamos enfermos. Por quê? Porque ele é o juiz dos juízes e ele que fez a lei. Ele é o primeiro que tem que entrar dentro dela. Ele é a lei. E Satanás sabe disso. Satanás sabe disso. Quando os filhos de Deus se apresentaram a Deus, e lá também apareceu Satanás, só você ver quem é Satanás. Satanás tem que prestar conta. Ei, Satanás não é soberano. Ele não tem o comando. Não tem. Você é crente? Então você tem poder para expulsar demônio. Não é poder, é autoridade. Deus deu. Mas nós não temos poder para nos libertar sem Cristo. Nós temos poder para mandar o diabo embora, mas não tem poder para nos libertar sem a ajuda do Espírito Santo de Deus em nós. Então, Deus fala assim, onde andavas? E ele fala, perambulando pela terra, que é o que ele sabe fazer. Ele perambula olhando a minha vida e a sua. Vendo o que ele pode fazer contra nós. E aí Deus pergunta, olha que Deus pergunta para ele, viste meu servo Jó? Por que Deus perguntou? Porque Deus está vendo nós agora. Deus está vendo você agora. Deus está vendo quando você está sozinho, quando está no trabalho, quando está na escola, quando está na rua. Deus te vê em todo o tempo. Os olhos do Senhor estão postos sobre nós. E ele pega e fala assim, também você dá tudo para ele. Você colocou lá um cerco em volta de tudo que pertence a ele, em toda a terra. Olha, tudo que pertence a nós está cercado por Deus. O inimigo não tem poder de tocar em nada que Deus te deu
Se Deus não autorizar. E Deus não vai autorizar. Deus não vai. Sabe por quê? Porque Ele está dando oportunidade para nós hoje deixar tudo que autoriza o inimigo fazer alguma coisa contra nós, nossa casa, nossos filhos. E antes de você sair aqui hoje, vai ser entregue tudo na cruz, no lugar aonde Jesus entregou. E que nós esquecemos disso e de vez em quando vamos lá buscar. Nós que vamos buscar. Mas nós podemos entregar. Amém? Vou dar um intervalo. Ou vocês não querem? Posso falar até meia-noite?